Começo então com o nosso querido Rafa Miranda. Sobre o jogo, um empate valioso, Cruzeiro com jogador a menos, empata com o Vital, que é perseguido, mas vem fazendo seus golzinhos, vem devagarzinho, vai sendo utilizado, ora entrando como titular, ora entrando como um suplente que vai dando conta do recado. Fale-me sobre o jogo e a postura e, para mim, um ótimo resultado para o Cruzeiro. CJ, eu acho que o Cruzeiro fez um bom jogo contra o Fortaleza. Iniciou os 10 primeiros minutos ali, acho que bem no jogo, tendo o controle, Fortaleza criando muito pouco, conseguindo anular algumas coisas. E acho que o Fortaleza cresceu um pouquinho no jogo e achou um gol no escanteio, né, no gol do Hércules. É uma jogada que tem sido difícil anular. Se a gente for reparar no futebol hoje, os caras têm feito muito gol de fora da área. Tem entrado todo mundo para dentro da área. Esse jogador fora da área tem ficado muito livre. É um assunto até para a gente discutir. E aí o Cruzeiro, de certa forma, teve a posse de bola. O Fortaleza conseguiu em algum momento controlar o jogo, mas no geral o Cruzeiro controlou mais o jogo e teve as melhores oportunidades. Eu acho que foi um jogo bem dividido, mas as grandes chances do jogo foi do Cruzeiro. Tanto que o Zé Ricardo fez 2 ou 3 defesas. João Ricardo, verdade. Muito boa. Então assim, o Cruzeiro manteve o seu padrão num 4-3-3. Ele revezou o Rafa Silva e o Matheus Pereira um pouquinho diferente do outro jogo. No último jogo, o Rafa Silva tinha sido jogado só mais do meio para a direita e o Matheus Pereira como camisa 10 mesmo, bem centralizado. Esse jogo ele revezou mais. Ele até fala na entrevista ao Seabra que ele foi surpreendido porque o Fortaleza poderia entrar com 3 zagueiros e acaba entrando com 2. Então ele falou que teve um desencontro ali para fazer um encaixe de marcação, aí ele troca, o Rafa Silva vai para o centro, o Matheus Pereira vai para a direita, mas acaba, no geral, fazendo um bom jogo. E o mais engraçado é que, no momento que o Fortaleza cresce ali por volta dos 35 minutos do segundo tempo e tem 2 ou 3 chances, Romero é expulso. Ele tinha feito uma substituição até arriscada, tirando o Neres, e coloca o Robert. Robert entrou. E aí o Fortaleza tem duas chances, né? 3 não, 2 chances boas, não consegue fazer. O Romero é expulso, seria o momento mais complicado do jogo. Aí o Robert tira a jogada individual que a gente fala. Você prepara o time, você tem um esquema tático, você organiza o time, mas em algum momento é necessário o individual. É necessário. Claro. O Robert tira uma jogada da cartola, ganha um duelo individual na ponta direita, acha um cruzamento para trás e sai o gol do Cruzeiro. A partir daquele momento, o Cruzeiro empatar já seria muito difícil. Mas pela história do jogo, o Cruzeiro mereceu sim um empate por tudo aquilo que produziu. O Cabidão, o Grice falarão junto com o Tonton e você. Vamos ouvir o técnico Seabra. Só um recadinho aqui da Deixa Que Eu Procuro, para você que está procurando peças, serviços, acessórios para moto, carro ou caminhão. A plataforma super inovadora, deixaqueuprocuro.com.br ou o aplicativo Deixa Que Eu Procuro Buscas, que mudou totalmente a comercialização de autopeças. É perfeito para quem não pode nem quer perder tempo. Então, com uma simples busca, e essa busca ela é de graça, esse filtro é feito pela plataforma, você tem o contato de quem tem a disponibilidade do que você precisa na palma da sua mão. Você analisa, seleciona qual a melhor opção, é rápido, é seguro e o melhor é de graça. Está precisando de uma peça para moto? Está precisando de um acessório para o caminhão? Está precisando de algum serviço para o seu carro? Entra lá no aplicativo Deixa Que Eu Procuro Buscas ou deixaqueuprocuro.com.br. Você citou o Seabra? Olha o que ele disse aí sobre as mudanças que fez para buscar o empate contra o Fortal. Naquele momento do jogo ao qual você se referiu, a derrota a gente já tinha. Então a gente tinha que ir para uma situação de emergência ofensiva para buscar o empate, né? E demorou um pouco, na verdade, até toda a organização se estabelecer. Nesse ínterim, o Fortaleza teve alguns contra-ataques e algumas bolas paradas, poderia ter definido o jogo, mas a partir do momento que a gente conseguiu posicionar, a gente teve a primeira bola que o Robert conseguiu fazer a ação para a qual ele entrou no jogo e a gente fica muito contente. Mas eu acho que esse é o recado que a gente tem que validar internamente para dentro do grupo e também para fora, que é uma equipe corajosa, é uma equipe que busca resultado, é uma equipe que sabe das adversidades que vai encontrar a cada jogo, porque os adversários têm mentes pensantes, que preparam muito bem o jogo, que têm suas qualidades,
mas que a gente vai ter coragem de enfrentar, né? Então, o João Ricardo fez uma partida excepcional e isso mostra o que foi o Cruzeiro aqui hoje. O Cabidão ontem comentou o jogo pela Rede 98. O Gris, quando ele fala emergência ofensiva... Famoso tudo ou nada. Ele quer... Mas é coragem? Acho que sim. É? Acho que sim. Eu assim, CJ, é curioso, aconteceu 2 vezes de formas diferentes, é claro, mas aconteceu 2 vezes recentemente. Agora as 2 acabaram dando certo, né? O Milito na final do Clássico fez esse partir por tudo ou nada mesmo, que é tirar zagueiro, empilhar um monte de atacante. E o Fernando Seabra fez ontem contra o Fortaleza, tirou o Neres, colocou mais um atacante. Eu, particularmente, não gosto. Porque eu acho que raramente funciona. É porque quando funciona, a gente exalta a coragem. E tem que ser exaltada mesmo, porque é uma mudança corajosa. O Cruzeiro poderia, de fato, quando fez essa mudança, ter tomado o 2º e o 3º gol e muita gente ia apontar para o Fernando Seabra. Para citar como exemplo, o Fernando Diniz tem sido muito criticado no Fluminense por conta disso. O Fluminense contra o Bahia na terça-feira terminou o jogo com 6 atacantes dentro de campo. E o Diniz foi questionado a respeito disso. Ele até falou, quando eu fiz isso contra o Inter lá na Libertadores, a gente fez o gol que se classificou na semifinal, todo mundo elogiou. Hoje não funcionou contra o Bahia e está todo mundo criticando. E é assim, no final das contas, o resultado é o que vai balizar se foi certo ou errado. Eu particularmente não gosto, porque muitas vezes os times empilham um monte de atacante e perdem volume. O Cruzeiro estava bem no jogo. O João Ricardo para mim foi o melhor jogador em campo ontem. O Cruzeiro estava bem no jogo, estava exigindo do João Ricardo, e quando colocou o Robert, quase perdeu o jogo. Tomou os contra-ataques que o Rafa falou ali, e se colocou num risco maior e perdeu completamente o controle que ele vinha tendo. No jogo, exatamente. Né? Aí acabou que, também por conta das mexidas, encontrou o gol de empate, a boa jogada do Robert e o gol do Matheus Vital. Mas enfim, eu acho que foi um jogo muito igual, mas que no frigir dos ovos o Cruzeiro conquistou um grande resultado, um grande ponto. Foi merecido, acho que se tivesse um vencedor ontem, ele seria o Cruzeiro. Acho que o empate ficou de bom tamanho, mas que se tivesse um vencedor deveria ser o Cruzeiro, pelo volume que teve, pelas chances que criou. E se mostrou um Cruzeiro com muita coragem para jogar, né? Terminou o jogo ali com Matheus Vital e Matheus Pereira de volantes, né? Para sustentar o resultado já com um a menos na reta final. Foi uma partida muito valente do Cruzeiro. O Seabra foi corajoso na escalação, né? De novo, de deixar o Zé Ivaldo fora. Acho que isso é de certa forma, uma coragem. Acho que está longe de ser um absurdo, como muita gente está colocando. O Zé Ivaldo não vem jogando bem, mas foi corajoso na escalação, foi corajoso nas mudanças, colocando os atacantes e tudo mais, e foi buscar um ponto muito importante para o Cruzeiro e para ele aí no Campeonato Brasileiro. Quando é pragmático, a gente fala, faltou coragem, falta coragem. Quando é corajoso, a gente não pode jogar pedra, não. Jamais. Tem que ser enaltecida a coragem. E tem um detalhe importante com relação ao jogo de ontem, é que o Seabra ele não fez aquelas mudanças que ele havia feito, por exemplo. É claro que ele fez algumas parecidas, mas ele, de uma maneira geral, ele mexeu muito mais no padrão tático da equipe para buscar a vitória do que, por exemplo, contra o Aliança, que ele trocou literalmente 6 por meia dúzia, e também contra o Botafogo, que ele fez a mesma coisa, né? E é isso que tem que ser exaltado. A minha postura em relação ao Seabra é muito com relação a isso. Será que ele é capaz de querer mudar o jogo quando ele precisar? Será que ele é capaz de não ser aquele treinador que olha para o banco, tem um lateral esquerdo, vou meter no lateral esquerdo, tem um volante, eu vou sempre colocar ele ali de frente para a zaga, sabe? Não, ele ontem mostrou que tem coragem, e aí ele foi de uma felicidade absurda de encontrar o Robert. A gente pouco citou o Robert ao longo das últimas semanas. Ele traz de volta o menino que é importante para o clube, que é importante pro que ele propõe também para futebol, e ele é que faz a jogada individual que praticamente define a partida. Aquilo de conhecer o jogador, né? Ah, eu já conheci o Robert. Garoto. Ele sabe o que o Robert já entregou lá no Sub-20, no Sub-17, e ele confia no cara. E o jogador sabe que o treinador confia nele, é automático, ele fala, agora eu vou ter chance de novo. Até a confiança aumenta, né? E a jogada ali, aquele perfil de jogada ali,
de balançar na frente do adversário e buscar a linha de fundo, do jeito que ele fez, eu não consigo enxergar outros jogadores do Cruzeiro fazendo. Arthur Gomes faz isso. O Arthur Gomes do lado esquerdo, do lado direito, Arthur não Gomes tem, faz não. isso, né? Tanto que a gente falou assim, o Cruzeiro tá sem jogador de velocidade. Sim. O João Pedro não estava no elenco, o Robert estava sumido. A gente não tinha soluções quando o Arthur Gomes não estava. E eu acho que o Robert ainda é mais incisivo do que o Arthur Gomes. Sem dúvida, sem Robert, dúvida. o Arthur Gomes é um cara... Ele também faz esse 1 para 1, mas é um cara mais de posse, de bola. Ele cadencia um pouco mais. Ele não é tão agudo, exatamente. Ele dribla e volta, começa o jogo, retém muita bola, o time sai de trás, isso é importante também. Mas o Robert é muito mais Agora, agudo. dá pra falar do Matheus Vital, agora a gente É o deixa pra Grealish depois. brasileiro. Nós vamos falar daqui a pouco, porque temos que voltar também. O Arthur voltar ainda é mais agudo que o Grealish. O Grealish Não. o Grealish é Não, posse não. de bola pura. Vamos falar do camisa 10, claro, vamos ouvir a sonora de Matheus Vital, ele vai falar, ouviremos Matheus Merece. Vital na segunda hora, mas o que eu quero falar para vocês é como o futebol é cruel e o senhor esteve lá dentro. Coragem e invenção. São duas palavras Mas que é andam isso. paralelo e é o seguinte, a bola entrou na casinha, É isso. a imprensa e o torcedor falam, que cara corajoso. Esse sim sai da mesmice. A bola não entrou na casinha, Nossa, massacre. professor Pardal. Inventou, sabe de nada, Perfeito. tirou um lateral, colocou um meia, tirou um zagueiro, colocou um atacante. Inventou. Tô errado? Não, e o Não, exemplo mas- que o Grealish deu é muito bom. Pode falar aqui. Não, Bolinha- bolinha na mas casinha, meu porque, sabe qual que é o grande ponto disso? Hã? É porque, assim, me incomoda quando é aleatório. Aleatório, você tá perdendo o jogo, vou meter 2 centravantão lá e tal, e sapecar a bola na área. Mas aleatório. Ontem Certo. foi planejado. O Seabra fala isso. Ele desenhou o jogo pra facilitar pro Robert fazer o jogo da direita. Tenho certeza que o Fernando Diniz planeja. Planejado não foi, não. Não, gente. Se você usar essa Não. palavra planejado, eu tenho certeza que o Fernando Diniz Ele desenhou o time pra isso, ou não? Não, mas é porque era o que ele tinha. O único Ah, mas, atacante que ele tinha era o gente, Robert. ele acabou de falar, Mas emergência. ele poderia ter Ele mexido colocou todos ontem. os atacantes Ó, antes. ele poderia ter colocado, por Não exemplo... tinha outro atacante. o- Era o único atacante que restava, era o Robert. Não, gente, mas por exemplo, eu já vi o Hever sendo atacante no Atlético. Não. Podia meter o Zé tudo bem, Ivaldo tudo lá bem. pra tentar ganhar de então, cabeça, sabe? então aí já é disso que eu tô invenção, falando. muita invenção. É isso. Mas o Grealish foi bem, porque Muito. o pior momento do Cruzeiro foi quando ele fez a substituição. A substituição, nós Ela temos que piorou falar o que time. deu, temos que Ela falar que piorou deu o certo time. porque Ganhou do ganhou. resultado. Mas Ela o piorou time o time. piorou de desempenho. Nesses 5, 10 minutos ali, ele mesmo fala, meu time não conseguiu se encaixar na única jogada que depois disso que aconteceu, o Robert foi lá e ajudou e fez o gol. Mas o Cruzeiro piorou o desempenho depois da substituição. Se tiver, olha pra você ver, quando o Vital saiu no Clássico pra jogar um pouco mais recuado e tomou gol, a torcida matou o Larcamon. Matou, que é uma substituição até normal. E aí agora ele põe, o desempenho cai, Cara, mas o time ganha. isso- é uma discussão, isso é. é uma discussão É boa. uma discussão futebol. boa. O futebol proporciona isso. Mas é Mas- isso, no final das contas, É. o que vale é se entrou na casinha Pois ou não entrou, é, amigo. porque, e aí que é legal a gente ampliar o debate. Porque se nós centralizarmos no que funciona é quem ganha. Isso, exato. E tá péssimo quem... Eu peguei uma mensagem de um torcedor no meu Instagram, no @cjoficial, no Boletim do Atlético, que eu vou ilustrar muito bem isso. Acho que eu talvez não vou nem falar o nome para não expor. Que é esse imediatismo, essa emergência que o futebol faz nas pessoas. Porque só ganhando que tá excelente. Se não ganhou, tá tudo uma porcaria, são péssimos profissionais, não falta foco. Não pode ser assim. E é legal a gente ampliar esse debate. Acho que o nosso papel também é fundamental e tem muita gente mudando e tal, mas a invenção e a coragem no futebol, principalmente pro treinador. São irmãs gêmeas separadas por uma Não, linha Ruth e muito Raquel, tênue. Ruth e Raquel. Por uma linha muito tênue. É isso aí, meu filho. Ó,